Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do último episódio, um episódio diferente. Eu espero que realmente tenha trazido coisas boas pra vocês e uma nova percepção do podcast. Eu pretendo trazer mais episódios assim pra vocês gostarem, né? E também quero muito ouvir o feedback de vocês, se vocês estão gostando, se acham que estão diferentes, se gostaram do formato. Me avisem sempre. Mas o episódio de hoje é um especial para a Laia, que todo mundo conhece a Laia, ela sabe que é o ícone muito querido aqui do podcast, ela sabe que eu a amo demais e é amada por todo mundo aqui do podcast, e a gente sabe que os episódios prediletos dela são sobre a Disney, então esse episódio aqui é todinho especial para ela. E você, que eu sei que também adora ela, corre lá no Instagram dela, lai.tomanik, Tomanik, pede pra seguir e dá um feliz aniversário pra ela. Eu quero ver todo mundo lá dando chuva de feliz aniversário, tá bom? Então olha só, vamos pra nossa história? Lai, eu espero que você goste. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Eu sempre me perguntei quem estava por trás de todas as fantasias. Eu tive a infelicidade de descobrir quando levei meu filho em sua primeira viagem ao mundo da Disney. Ser um pai solteiro não é fácil. Eu trabalho o máximo que posso para sustentar meu filho, mas preciso arranjar tempo suficiente para estar ao lado dele. É um equilíbrio difícil que eu e muitos outros lutamos para manter. É tão raro ter a chance de passar o dia inteiro com meu filho ou tirar uma folga do estresse. Então, quando surge uma oportunidade, tento o meu melhor para torná-lo realidade. Então, quando meu filho David se deparou com um concurso que apresentava a chance de ganhar um pacote familiar para a Disney World, decidi fazer isso acontecer. Sua alegria, enquanto lhe preenchia as informações necessárias, foi quase o suficiente para fazer meu coração derreter por conta própria. Não fui ingênuo. Coisas assim não acontecem com a gente. Depois de perder minha esposa, aprendi que não se pode esperar que as coisas deem certo para você. Depois que David enviou seu formulário, comecei a vasculhar minha agenda de trabalho em busca de qualquer vaga que pudesse aceitar e ainda estar lá para oferecer. As manhãs começaram mais cedo e minha carga de trabalho aumentou 10 vezes, mas valeria a pena. Pelo menos, era o que eu pensava. O concurso durou 1 mês e meio para dar às pessoas tempo para enviar suas inscrições, e eu para economizar para 2 ingressos. Eu fiquei acordado em uma noite e imprimi uma carta falsa dizendo que David havia ganhado o concurso. Enfiei-o dentro de um envelope branco e coloquei-o com cuidado dentro da caixa de correio enferrujada. Então, tudo que eu tive que fazer foi esperar que ele voltasse para casa. Quando te digo que o mundo inteiro desse menino se iluminou como no dia 4 de julho, quando ele abriu aquela carta, cara, espero nunca esquecer o sorriso dele. Pensei que ele fosse quase rasgar sua bochecha, sorrindo tão forte. Marcamos uma data em que eu poderia tirar os 3 dias de folga de que precisava. Embora a viagem ainda demorasse algumas semanas, David estava com as malas arrumadas e pronto para partir na noite que recebeu a carta. Ele me contou tudo sobre como seus amigos estavam com ciúmes. Nunca sequer questionou por que o pacote família consistia apenas em 2 ingressos. Eu não posso falar por todos os pais, mas a Disney World naquele dia estava péssima. Estava muito quente e poucos minutos depois de caminhar sob o sol implacável, eu podia sentir meu suor grudado em minhas roupas. David queria ver cada pedacinho do parque que pudesse. Ele corria para cada mascote. Eu poderia dizer que ele estava ficando nervoso com aqueles que não podiam responder. Eu podia dizer que seria um problema. Eu amo o menino, mas ele não é muito bom em deixar as coisas passarem. Eu acho que a maioria das crianças é assim, né? O parque estava tão barulhento que meus pés começaram a doer enquanto ficávamos por uma quantidade irreal de tempo na fila para um passeio de cada vez. Eu não estava lá para mim. Porém, eu estava lá para passar um tempo com David e vê-lo mergulhar em todos os seus filmes favoritos. Mesmo assim, apesar de eu tentar explicar o silêncio do mascote, ele continuou a protestar. Eu teria que subir e puxá-lo para longe dos mascotes silenciosos. David estendeu a mão e agarrou a mão do Pateta. A expressão no rosto de David caiu e ele voltou para mim. Ele disse que sua mão parecia estranha. Eu olhei para o Pateta, mas não me importei.
Eles poderiam estar tão animados quanto quisessem, mas o rosto imóvel sempre me deu arrepios. A maneira como eles podiam apenas olhar para o fim do mundo. Não paramos para falar com muitos mascotes depois que David ficou assustado, e eu realmente não consegui arrancar uma explicação dele. Ainda tínhamos muitas coisas para ver de qualquer maneira, não podíamos parar para conversar com cada um dos personagens de faz de conta. O humor de David voltou lentamente enquanto nos deliciávamos com uma refeição monstruosamente cara, e saímos para mais alguns passeios. Sentamos juntos quando o sol já havia passado do horizonte e vimos os fogos de artifício saltarem para o ar. O espetáculo brilhante de cores e estrondos enchia o parque, e apesar de todas as minhas reclamações, lá com meu filho, era realmente o lugar mais feliz do mundo. Teria sido uma imagem perfeita se não fosse por todos os mascotes que estavam ao nosso redor. Com cada brilho das várias cores, seus traços estavam delineados e depois desapareciam no escuro. Era assustador, e eu estava feliz por David não ter ficado com medo. Uma vez que o grande finale via um fluxo aparentemente interminável de fogos de artifício em cascata no céu, enchendo-o com luzes brilhantes e cintilantes, eu noto os mascotes indo embora. Então, os fogos de artifício cessaram e nossas únicas luzes eram as lâmpadas esparsas ao redor do parque, e depois de um pouco mais de tempo de caminhada, era hora de partirmos. David disse que precisava usar o banheiro, então começamos nossa busca, mas a multidão estava fluindo como um rio em direção às saídas. Recebi um choque no ombro e me virei para encarar um homem que me lançou um rápido olhar de desculpas. Foi o suficiente para que a mão de David se soltasse da minha. Olhando para trás, percebi que estava sozinho. Minha cabeça girava freneticamente procurando ele no meio da multidão. Minha voz se ergueu acima da tagarelice ao redor da melhor maneira possível para chamar seu nome, e quando não ouvi uma resposta, comecei a empurrar contra a maré. Meu corpo exausto roçou em um oceano de outras pessoas, enquanto eu tentava encontrar uma clareira, esperando que o rebanho diminuísse. Minha respiração e meu coração começaram a acelerar, enquanto os segundos pareciam uma eternidade. Chegando perto do final da multidão, pude ouvir um distante iolá nadando sob as conversas ao meu redor. David, era David. Olhei em volta como louco, e uma vez que apenas algumas pessoas estavam me cercando, eu pude ver sob umas luzes. Era ninguém menos que Mickey Mouse. Claro, eu pensei, é claro, David gostaria de dizer adeus ao Mickey Mouse se ele o visse. Com a multidão dissipada, rapidamente corri até o roedor enorme e percebi que David tinha uma pequena coleção de lágrimas sob os olhos. Imediatamente, eu perguntei o que havia de errado. Ele disse que Mickey não iria se despedir dele. A última coisa que eu queria era que a memória final de David fosse negativa. Tudo o que ele queria era um adeus dos mascotes do parque. Eu me endireitei e olhei para o Mickey em suas pupilas pretas do tamanho de um pires. Depois, de volta para o meu filho que estava enxugando o rosto. Lentamente, dei um passo à frente e inclinei na direção da orelha do Mickey e fiz o meu melhor para manter um sussurro que meu filho não pudesse ouvir. Ei, eu sei que você não pode, e mesmo que seja contra as regras, por favor, apenas diga adeus para ele. Houve um momento de silêncio, e como não recebi resposta, comecei a me afastar do Mickey. David se intrometeu, e quando virei a cabeça, percebi que o Pateta havia se aproximado de nós. Olhando para trás, para Mickey no escuro, quando encarei suas pupilas, parecia que seus olhos feitos de escuridão estavam girando. Eu disse a David que deveríamos ir embora, mas ele disse que queria um adeus e agarrou a mão de Mickey. Mickey agarrou a sua mão de volta. O aperto deve ter sido forte, pois David quase imediatamente começou a lutar contra ele, e ele gritou me chamando. Que diabos? Eu gritei pro Mickey. Estendi a mão para agarrar o braço dele, e quando minhas mãos fizeram contato, eu entendi o que o David tinha dito anteriormente. Estranho, foi a única palavra que eu consegui dizer também. O que quer que estivesse sob a fantasia, era muito mais magro do que uma pessoa deveria ser. A massa que eu agarrei parecia estar constantemente mudando sob minhas mãos. Eu queria sair do parque, mas também queria dar ao meu filho boas lembranças dele. Eu não queria que as coisas acabassem ficando físicas. Eu me virei para olhar para David, mas ao invés de ser capaz de me concentrar em acalmá-lo, percebi que Pateta estava se aproximando de nós. A iluminação acima de nós projetou-se completamente na frente dele, e o tecido do traje estava se contorcendo, como se centenas de dedos estivessem sob a fantasia, todos pressionando o interior dela. Isso era o suficiente. Eu com certeza iria comprar um maldito sorvete para o garoto no caminho de casa.
Solte ele, ou eu vou bater em você! Avisei. Estava cansado, mas parecia que a coisa sob minhas mãos não tinha músculos. Ainda assim, continuou seu olhar morto em meus olhos. Os gritos de David ecoando em minha cabeça. Recuei e dei um soco na cabeça do pateta. Achei que tivesse saído completamente, mas estava apenas pendurada no ombro, presa por um fino cordão preto. Uma corda que se movia para puxar a cabeça de volta ao lugar. O aperto de Mickey afrouxou, e David foi capaz de desvencilhar, mas eu podia sentir 2 braços castanhos claros me envolvendo. "Corra para a saída, David!" exclamei enquanto lutava contra o cachorro que tentava me segurar no lugar. "Solte-os." Uma voz doce comandou, e em resposta, o pateta se afastou de mim. Eu ajustei meu olhar para a voz feminina que me salvou. "Desculpe, a hora da noite é a hora da alimentação." Ela falou. Eu estava fora de mim enquanto olhava para o rosto da bela adormecida. A atriz ficou sob a lâmpada do outro lado do caminho com as mãos entrelaçadas. Mickey e Pateta se afastaram de nós. Mickey, agora com a cabeça para trás sobre os ombros, saiu para a sombra. A bela adormecida avançou com um sorriso inabalável. "Temos que cuidar de nossos jovens, não é?" Ela falou olhando para David, mas claramente se dirigindo a mim. "Qual é o seu nome, garotinho?" David olhou para mim e de volta para a bela adormecida. Ele disse o seu nome. A bela adormecida abaixou-se até o nível dos olhos de David e deu-lhe um sorriso bonito e cheio de dentes. "Adeus, David." Ela falou suave e gentil, com uma de suas mãos estendendo-se para segurar a mão de David. "E boa noite." Levantando-se de volta para encontrar o meu olhar, ela continuou seu sorriso quase desumano. "Você vai querer tirar isso de você." Ela apontou para o meu braço. Lá havia o que eu primeiro pensei ser uma mecha de cabelo descansando em meu braço nu. O que eu pensei ser um cabelo, então se espalhou e pareceu se multiplicar até o que se tornou uma série de raízes desengrenhadas com fios finos balançando ao redor. Senti uma pequena picada quando vários fios pareceram tentar entrar em meus poros. Rapidamente, levantei minha outra mão e agarrei a massa enquanto arrancava de meu braço. Os fios continuaram a se prender em minha pele. Com esforço suficiente, as gavinhas se soltaram e eu joguei a massa no chão antes que aquilo pudesse agarrar a minha mão. A moita se moveu pela estrada de ladrilhos até encontrar a bela adormecida, que se abaixou e a deixou descansar em suas mãos enluvadas. Ela acenou com a cabeça e, com isso, agarrei a mão de David mais uma vez e puxei para a saída. Suas lágrimas foram embora e tudo que restou foi um sorriso satisfeito. Eu ofereci mais uma olhada para trás quando chegamos à saída. Eles estavam todos lá. Cada mascote que havíamos encontrado naquele dia ficaram parados no escuro, nos observando partir. Nossa viagem para casa foi longa, porém rápida para David. Ele desmaiou no banco do passageiro, segurando um dos seus brinquedos que havíamos comprado. Tentei tirar as imagens da minha cabeça no caminho para casa. Cada mecha de cabelo perdida no carro me deixando em um leve pânico, até que o vento que entrava pelas janelas os levaram embora. Acho que o que foi mais perturbador para mim, mesmo por mais horrível que fossem os mascotes de pele, ser mantida unida pelo que diabos estava lá dentro, foi a bela adormecida. Sua atitude calma e controlada e mais enervante quando ela abriu aquele sorriso largo para o meu filho. A luz acima de nós ricocheteava perfeitamente naqueles brancos perolados e nos fios pretos que estavam saindo das pequenas lacunas em seus dentes. David nunca tocou no assunto, apesar de eu ter perguntado se havia algo que ele gostaria de falar, e ele apenas relembrava as experiências positivas daquele dia. Eu não tenho certeza se iremos voltar algum dia, mas se voltarmos, teremos certeza de sair antes da hora de fechar.